Oi, gente, tudo bem? Vamos para a aula 6. Esse é um outro tema para a gente abordar aqui e continuando os vídeos que eu tenho gravado para vocês. O tema aqui é gestão do conhecimento. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse tema ou não, mas é extremamente importante para as empresas atualmente e nos últimos anos vem se tornando algo realmente crucial na diferença entre estar na ponta ou estar no meio do mercado ou até ficar por último com relação aos concorrentes. Isso tem a ver com a experiência e conhecimento acumulado pelas pessoas, pelos recursos humanos. Então a gente vai entender por que e como é que isso impacta no dia a dia das empresas. Eu gosto sempre de levantar essas duas frases aqui que explicam bastante o tema, fazem uma boa introdução para esse tema. Primeira frase é isso aqui: o poder não vem do conhecimento acumulado, mas do conhecimento compartilhado. Isso aqui é um cara que falou chamado Bill Gates. Vocês devem conhecer bem esse nome, e ele falou isso, faz todo sentido quando a gente fala de gestão do conhecimento, porque é o seguinte: quando a gente fala aqui gestão de conhecimento acumulado, significa aquele conhecimento que você vai aprendendo e vai acumulando para você, ok? Agora, se você não compartilha esse conhecimento, a primeira coisa que você não tem certeza é se o conhecimento que você acumulou, ele é o melhor, ou ele está bem organizado, ou ele está bem estruturado. O que eu quero dizer com isso? Será que o que você aprendeu é a melhor forma? Se você assimilou esse conhecimento que você aprendeu, ou que você aprendeu de novo, como sendo algo único, quer dizer, este é a única forma de se fazer uma determinada atividade, pode ser que você esteja enganada e tenha um outro conhecimento mais importante que possa fazer mais sentido para você. O único jeito de você aprender isso e se dar conta de qual que é o melhor é se você compartilhar o que você aprendeu, porque aí alguém vai poder criticar ou complementar ou fazer algum comentário sobre o que você aprendeu. E aí você tem uma noção se você deve acrescentar coisas ao que você sabe ou simplesmente manter o que você tem, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos supor que você aprendeu a mexer no Excel, tá bom? Tá bom, você aprendeu a mexer. Tá bom, e aí você acha que você já sabe tudo de Excel. Se você achar que você sabe tudo de Excel, significa dizer que você tem uma experiência muito acumulada há muito tempo e tal, só que você não conseguiu passar por todas as situações no dia a dia que te levam a usar determinados recursos do Excel. Então pode ser que realmente você acha que sabe tudo e não sabe. Então vamos dizer o seguinte: se você chegar e compartilhar com alguém uma planilha, uma coisa que você usou, que você fez no Excel, e essa pessoa olhar, poxa, legal, isso aí está bem feito, só que olha, tem um jeito aqui melhor e mais fácil de fazer, que é assim, ó. E aí você vai aprender uma coisa nova sobre algo que você achou que já sabia de tudo, tá bom? Então a ideia aqui é sempre compartilhar o seu conhecimento com outra pessoa para você absorver novos conhecimentos e discutir, compartilhar. Quanto mais você compartilha e discute seu conhecimento, mais você consegue evoluir dentro do que você já sabe, tá? Esse é o conceito aqui. O outro que eu acho bastante importante e é de um autor brasileiro chamado José Terra. Ele fala o seguinte: gestão do conhecimento não se implanta, se pratica. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer e deixa muito claro que gestão do conhecimento não é algo como você comprar um software, instalar e agora eu já tenho gestão do conhecimento. Não é só uma parte de tecnologia. Você pode usar a tecnologia e deve usar a tecnologia para ajudar e suportar a implantação de gestão do conhecimento. Mas não é só implantando um software que você vai conseguir dizer o seguinte: eu já tenho gestão do conhecimento implantado. Então, para implantar a gestão do conhecimento, eu preciso mudar a cultura organizacional.
eu tenho que mudar os hábitos das pessoas para que eu consiga chegar nisso, tá? Então não é só implantar um processo ou um sistema e dizer que isso está implantado, tá bom? Quando eu falo de conhecimento, eu falo de dois tipos básicos de conhecimento, pelo menos eu vou usar aqui o conceito de Nonaka e Takeuchi, que são dois cientistas e pesquisadores nesse ramo e que são a base de várias teorias aí de gestão do conhecimento, que eu acho bastante interessante e relevante para a gente entender aqui a gestão do conhecimento como um todo. Então eu falo de gestão do conhecimento, um conhecimento explícito, que é aquele que está armazenado em documentos, manuais, ele está impresso, ele está em algum sistema definido, então são coisas materiais, vamos dizer assim. É o conhecimento material, ele está ali palpável. Você consegue passar um documento para uma outra pessoa, a pessoa lê, ou passar um documento, uma base de dados, as informações que estão ali, tá bom? Então esse é o conhecimento explícito, coisa que está ali, é fácil de enxergar. E a gente tem o conhecimento tácito. O conhecimento tácito é o que está armazenado na cabeça das pessoas. Isso não está externalizado, ele não está em um documento. Isso está numa experiência de determinadas pessoas ou de uma pessoa. Tá? Isso é o conhecimento tácito. Ele não está documentado, ele não é explícito. É o oposto, tudo bem? E aí, quando a gente olha essa figura aqui, é só para exemplificar, tá? Não é bem assim na realidade, mas é só para exemplificar e ficar mais claro. Quando a gente fala de conhecimento explícito, é o que está na parte superior do iceberg. Isso significa dizer o seguinte: você consegue bater o olho, enxergar, fazer uma análise e você consegue assimilar o que existe do negócio da sua empresa. Tá? Ele está aqui explícito. Quando a gente vai para o conhecimento tácito, que é o que está na cabeça das pessoas, isso é a maior parte do conhecimento e a experiência que existe na sua empresa. Portanto, isso aqui é a parte mais valiosa até do que tem na empresa e ela não está documentada. Você vai entender por que isso é importante. E a gente não tem o hábito de pegar o que a gente tem no conhecimento tácito e transformar isso em explícito, que é documentar as coisas. Isso é um hábito que principalmente o brasileiro não tem e é geral. Acho que é uma coisa importante que a gente precisa aprender a assimilar isso como hábito no dia a dia. Tá? Então o conhecimento tácito é o que está na nossa cabeça e a gente documentar isso. Cada vez que a gente documenta um conhecimento, quando a gente está na empresa, a gente consegue consultar esse conhecimento documentado e quando eu tenho um documento, ou um procedimento, ou um manual pronto, eu consigo pegar esse documento, usar esse conhecimento que eu aprendi do manual e usar na prática. Quando eu começo a usar na prática, eu começo a adquirir novas experiências. E isso vai fazer esse ciclo funcionar, que é o ciclo da gestão do conhecimento. Tá? Isso aqui é só para exemplificar, eu vou entrar num gráfico que é mais fácil da gente entender isso na prática. Tá? Bem, na prática, nós temos aqui esses quadrantes aqui que explicam um pouquinho o ciclo de gestão do conhecimento, tá? Na verdade, ele não é um ciclo fechado, que ele vai e volta, ele vai criando novos conhecimentos, então nem dá para se dizer que é exatamente um ciclo, tá? Mas é importante a gente entender esses 4 passos aqui. Primeiro, entendendo o quadrante aqui. O quadrante tem conhecimento tácito e conhecimento tácito. Então, esse quadrante é onde você tem conhecimento tácito e vai gerar novos conhecimentos tácitos. Tudo bem? Aqui eu tenho um conhecimento tácito e eu vou transformar ele em conhecimento explícito. Nesse outro quadrante, eu vou pegar conhecimento explícito e vou transformar em mais conhecimento explícito. E aqui eu vou pegar o conhecimento explícito e vou transformar em conhecimento tácito. Tá, parece muito teoria, mas vamos lá para algo mais prático, mais no nosso dia a dia. Então, essa primeira etapa aqui é chamada também
de socialização. O que é isso? Isso aqui é o conhecimento compartilhado. É onde a gente pega conhecimento que nós já temos, conhecimento tácito, que está na nossa cabeça, e a gente compartilha com outras pessoas e transforma em novos conhecimentos tácitos. Tá bom? Então, vou dar um exemplo prático de onde é que isso acontece. Quando você é chamado para uma reunião, você dificilmente leva seus documentos, um monte de documentos para discutir, porque nem tem tempo para a gente ler todos os documentos e discutir isso numa reunião. Então você pode até levar eventualmente algum documento como suporte, alguma coisa para lembrar de alguns detalhes. Mas se você está sendo chamado para uma reunião, significa dizer que eles querem a sua experiência lá para discutir com outras pessoas, né? E debater sobre assuntos para se chegar a uma conclusão, para se chegar a uma solução de um problema. Então, as pessoas levam o seu conhecimento tácito para uma reunião e lá é discutido, debatido ideias e, enfim, é socializado conhecimento, é compartilhado o conhecimento entre todos para que todos possam chegar a uma solução para o problema e ao objetivo daquela reunião. Normalmente uma reunião é marcada para se discutir e resolver um problema, chegar a uma solução, tudo bem? Mas normalmente, quando a gente termina uma reunião, estamos lá no final da reunião, nós estamos gerando uma solução que é transformar conhecimento tácito em mais conhecimento tácito. Todos chegaram a uma solução, a uma conclusão. O que a gente precisa fazer para resolver esses problemas? Então a gente transformou conhecimento tácito em mais conhecimento tácito, tá bom? Para que a gente possa evoluir, a gente tem que chegar no final desta reunião e transformar esse conhecimento tácito em algo explícito, em conhecimento explícito. Então aí a gente vai fazer a etapa da externalização, que é o conhecimento conceitual. A gente vai definir práticas ou definir procedimentos e transformar isso em documentado. A hora que a gente tira da nossa cabeça, estamos tirando o conhecimento tácito da nossa cabeça e vamos transformá-lo em conhecimento explícito. Então, sai da nossa cabeça e a gente vai externalizar. Um exemplo bem simples do que seria isso, seria, por exemplo, montar uma ata de reunião, onde a gente vai documentar tudo que foi definido na reunião, tá? Aqui são só ideias que chegamos ao final da reunião, é uma ideia que a gente formou no final, aqui a gente documentou essa ideia e transformou isso num documento, tá? Então o conhecimento passou a ser explícito, tá? Só que aí o que acontece ao longo do tempo? A gente fez uma ata, mandou um e-mail para todo mundo que participou. Ok, esse e-mail fica guardada a ata lá, no e-mail. Essa ata fica ali durante um tempo. Depois de 3 meses, 6 meses, 1 ano, ninguém mais acha essa ata no e-mail, porque a quantidade de e-mails é gigante. E aí isso é difícil de se achar. É fácil da gente perder essa ata e não achar nunca mais, tá? Principalmente se os funcionários daquela reunião, que participaram daquela reunião, já nem estão mais na empresa. Quando um funcionário sai da empresa, aquela ata, aqueles e-mails todos são deletados, se perde aquele conhecimento que foi gerado, tá? Para isso, a gente precisa ir para um terceiro passo e evoluir um pouquinho mais, que é o que a gente chama de combinação. O processo de combinação, que é o conhecimento sistêmico, onde eu vou organizar os conhecimentos que eu tenho. Eu vou agrupar, combinar, eu vou categorizar, vou criar categorias, agrupar esses conhecimentos. Então eu tirei uma ata, essa ata eu montei um procedimento e agora eu vou organizar dentro da empresa com os outros procedimentos que já existiam. Então eu vou documentar, eu vou agrupar esse novo conhecimento em uma pasta, combinar isso num arquivo, atualizar um documento que já existe, atualizar um procedimento que já existe. Aí sim eu estou pegando conhecimento explícito e transformando em mais conhecimento explícito.
tá? Então aqui explícito com explícito. Então assim, eu estou pegando o conhecimento explícito que saiu da reunião e eu estou agora formalizando, deixando de uma forma que qualquer um na empresa pode consultar isso. Pode ser num banco de dados, pode ser num diretório de arquivos, tanto faz. A forma às vezes até tem um sistema de gerenciamento de documentos, né, que as empresas utilizam. Então isso não importa, o que importa é você estar deixando disponível para consulta de qualquer funcionário daí em diante. Porque aí o que aconteceu? Aquelas pessoas que estavam na reunião, se elas saíram da empresa, isso virou uma ata que depois virou um documento que está disponível para qualquer um. Então qualquer funcionário novo vai conseguir consultar esses documentos e dar andamento, continuidade ao conhecimento que foi gerado, tá? Legal. Só isso ainda não é suficiente, porque nem todo mundo tem o hábito de sair procurando documentos, ler, né? Como a gente falou aqui de escrever, a gente também não tem o hábito de ler. Então nem todo mundo tem o hábito de ficar consultando as coisas e lendo os documentos que existem. Para isso, a gente precisa ter uma outra etapa que é importantíssima também, que é o que a gente chama de internalização. Internalização significa o conhecimento operacional. Quer dizer, eu vou pegar o conhecimento explícito, o documento que existe, o procedimento que já existe, e vou ensinar para outras pessoas e vou aplicar isso em prática. Então, eu vou ler, ouvir, eu vou tratar disso num treinamento, tá? E vou aplicar esse conhecimento na prática. Quando eu aplico esse conhecimento na prática, eu estou pegando esse conhecimento que é teórico, que é documento, e estou criando novos conhecimentos tácitos. Sempre que eu aprendo algo novo, seja ouvindo, lendo, assistindo ou praticando, tá, esse conhecimento, eu estou adquirindo novos conhecimentos tácitos, tá? Então, eu estou pegando um documento, um livro, um procedimento e transformando em mais conhecimento, tá? Isso vai ficar na cabeça, certo? A próxima vez que você for a uma reunião, você vai levar o que você aprendeu no conhecimento em treinamento que você teve para essa reunião, tá? O que acontece com um funcionário novo, por exemplo? O funcionário novo chega lá e normalmente chega na empresa e tem um treinamento inicial. Esse treinamento inicial é algo que é extraído de documentos, de procedimentos, de experiência de pessoas e tudo que é organizado esse conhecimento para ser passado e transmitido isso em sala de aula, por exemplo, tá? Sala de aula que eu falo é uma sala de treinamento dentro da empresa, tanto faz, é igualzinho, tá? É onde a gente vai aprender e discutir, tá? Esse conhecimento pode ser passado não somente para funcionários novos, mas também para funcionários que já estão na empresa há muito tempo. Então a gente pode reforçar conhecimentos que existem dentro da empresa. Se a gente conseguir passar por essas 4 etapas dentro da empresa, aí sim a gente vai poder dizer que a gente está começando a implantar gestão do conhecimento. Se a gente não tiver esses 4 passos funcionando dentro da empresa, significa dizer que a gente não tem gestão do conhecimento. Porque o conhecimento vai parar em algum momento, ele vai se perder, né, com pessoas saindo da empresa, com documentos que ficam desatualizados, e aí a gente não está fazendo gestão do conhecimento, e aí tanto faz, a gente está perdendo gente. Toda vez que a gente perde gente, pessoas, recursos humanos, significa dizer que o conhecimento tácito dessas pessoas vai junto com ela. Se a empresa não conseguiu pegar esse conhecimento tácito e transformou em conhecimento explícito, esse conhecimento tácito vai para fora. E olha quanto que a empresa perde com isso. A empresa gastou em contratar, gastou em treinar essa pessoa desenvolveu novos conhecimentos, está ajudando muito a empresa, só que ela não documentou nada e ela foi embora. Foi embora significa que a empresa gastou muito dinheiro e tempo, tá? Dinheiro e tempo com essas pessoas e elas foram embora, foram para o concorrente. Então a empresa gastou muito dinheiro e perdeu. O que significa quando você, depois de 2 anos numa atividade, você exerceu essa atividade durante 2 anos, gerou novos conhecimentos e aí você vai embora sem documentar nada.
significa dizer que a empresa voltou a 2 anos antes, quando você começou a atividade, e aí está colocando essa atividade numa nova pessoa. Essa nova pessoa vai começar do zero. Aquilo que você começou há 2 anos, ela vai começar de novo há 2 anos. Então, mais 2 anos para gerar conhecimentos novos sobre essa atividade. Significa dizer que você está jogando dinheiro fora, jogando conhecimento fora, tá? Porque esse conhecimento vai com a pessoa quando ela sai da empresa. Então, a gestão do conhecimento, o objetivo é gerar novos conhecimentos entre as pessoas, compartilhando, documentar esses conhecimentos, combinar e categorizar esses conhecimentos novos e fazer novos treinamentos, dar oportunidade para vir novos conhecimentos, reciclar as coisas, né? A gente poder gerar novos conhecimentos sempre. Esse é o objetivo principal de gestão do conhecimento. Aqui no material, deixei lá no material, tá, os conceitos aqui de cada uma das 4 etapas, né? Socialização, a externalização, a combinação e a internalização. Isso está aqui no PDF que eu deixei com vocês, é só para vocês terem aí como consultar depois, tá bom? Bem, temos a parte de gestão do conhecimento. Teoricamente, esse é o processo de gestão de conhecimento. Eu vou falar agora dos obstáculos ao compartilhamento, que é um estudo que esses 2 autores fizeram, Davenport e Prussack. Eles fizeram algumas análises para entender quais são os obstáculos ao compartilhamento. Entendo que não existe gestão do conhecimento se não tiver compartilhamento de conhecimentos entre as pessoas. Toda vez que tiver alguma coisa que evita o compartilhamento, você está indo cada vez mais longe da gestão do conhecimento, tá? Porque a chave do sucesso é o compartilhamento, a troca de experiências entre as pessoas. O primeiro grande obstáculo destacado por Davenport e Prussack é a falta de confiança. Bem, você não vai compartilhar conhecimento com ninguém que você não confie. Então, se você não confia em um parceiro de trabalho, um colega de trabalho, ou você não confia no seu líder, no seu gestor, você não vai compartilhar conhecimento seu com essas pessoas. Então, se não tiver uma confiança mútua, não dá para compartilhar conhecimento. Então, vamos lá. Eu estou dizendo que eu tenho que compartilhar meu conhecimento com outras pessoas, sempre. Isso significa dizer que eu tenho que ensinar o que eu sei, tá? E a primeira coisa que as pessoas têm é medo de ensinar o que sabe, porque às vezes você tem medo da outra pessoa tomar o seu lugar. E aí vai uma reflexão. Se você tem medo de alguém tomar o seu lugar, significa lá no fundo que você sabe que você não conhece tudo sobre a sua atividade, e aí alguém pode conhecer mais do que você, e aí você passa a ter medo que alguém tome o seu lugar. Porque olha só, se você ensina o que você sabe, não necessariamente a pessoa vai saber executar tudo do jeito que você executa, ou tem experiência, você já passou por várias situações, então você sabe lidar com isso, tá? O saber lidar com várias situações não dá para ensinar tudo, tá? Não é possível. Então ensinar uma parte do seu conhecimento é fácil. Então, e é importante que isso aconteça. Isso não necessariamente a pessoa vai simplesmente passar por cima de você e tomar o seu lugar. Se você tem esse medo, cuidado. Isso significa dizer que você, no fundo, sabe que tem coisas que você deveria ter aprendido mais, ou se esforçado mais, ou dominado melhor, tá? Se você tem um domínio completo sobre a sua atividade, você não teria medo nenhum em explicar como é que funcionam as coisas, tá? Porque você tem uma experiência vasta sobre aquilo lá. Então, você não tem por que ter medo, tudo bem? Então, o primeiro passo é criar a confiança entre as pessoas, entre gestor e funcionário. Outro ponto importante, diferentes culturas. O que acontece aqui com diferentes culturas? É claro, eu coloquei aqui diferentes culturas para imaginar que culturas do mundo. Sim, pode haver isso também dentro
da empresa. Mas o que eu falo aqui de diferentes culturas são as famosas panelinhas. Vocês têm aqui na faculdade as panelinhas, vocês se agrupam, tá? Isso não é crime nenhum, não é nenhum erro, na verdade é até natural do ser humano você se aproximar de pessoas que têm as mesmas culturas, os mesmos gostos, jeitos, hábitos que você, tá? Isso significa que você está procurando pessoas que têm as mesmas ideias, encaixem com você. Isso é natural de qualquer ser humano. Isso acontece aqui na faculdade, acontece em qualquer empresa, acontece em qualquer lugar do mundo, tá? Se você tiver 2, 3, 4 pessoas, você já tem culturas e hábitos diferentes. Não necessariamente elas vão convergir com as mesmas ideias, tá bem? E aí, tranquilo, normal, é normal que tenha isso. Só que o que acontece? Quando você cria essas panelinhas, significa dizer que você está mais próximo das mesmas ideias, certo? Então vocês convergem em ideias mais próximas, vamos dizer assim, tá? E aí o que acontece? Quando você tem uma ideia nova e você compartilha com esse mesmo grupo, a tendência desse grupo é não enxergar os erros, e sim confirmar as ideias, e confirmar que é legal aquilo lá, tá? Então você não é difícil de você ter alguém que vai criticar a sua ideia a ponto de que você possa enxergar os erros e melhorar essa ideia. Então, o ideal sempre é que esses grupos, tá, tivessem contato entre si. Tá? O problema é esses grupos se afastarem, tá? Criarem muros entre eles em que não existe compartilhamento nenhum entre esses grupos. Tá? Não é mal nenhum em ter os grupos. O que eu estou dizendo é que esses grupos precisam manter contato entre eles. Porque experimenta pegar uma ideia sua e apresentar para uma pessoa que não gosta muito de você. Ela vai achar um monte de erro e vai te apontar. Isso não é confortável para ouvir, tá? Ninguém gosta de ficar ouvindo os seus erros. Mas é muito legal você ter essa oportunidade porque você vai conseguir enxergar erros. E é isso que eu estou falando aqui. É isso que é importante de manter o compartilhamento entre os grupos que existem dentro da empresa. Tudo bem? Outro item importantíssimo, que é a falta de tempo. Falta de tempo, se você está atolado com as suas atividades, significa dizer que você não está tendo tempo de compartilhar experiências com os grupos ou as pessoas que estão com você, correto? Então você está cheio de atividade, então você não consegue nem conversar com as pessoas que trabalham com você. Essa falta de tempo impede o compartilhamento de experiências, tá? Então tem uma frase que eu não sei te dizer ter certeza se é do Albert Einstein ou não, mas eu achei essa frase na internet, que diz o seguinte: falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos. Então o que ele está querendo dizer aqui é, falta de tempo às vezes é uma desculpa, de quem não tem processos, não é organizado, não tem organização interna, tá? Eu digo às vezes porque nem sempre isso é verdade, que depende muito de como é que é a relação entre subordinado e funcionário, tá? Então, depende muito disso, por quê? Porque tem gestor que passa tanta coisa para os funcionários fazer que vai além da capacidade mesmo das pessoas, tá? Tem dos dois lados, tá? Vamos dizer, vamos deixar equilibrado. Mas o importante é enxergar que cuidado com sempre falta de tempo, que pode ser realmente falta de organização, falta de preparo seu para exercer aquela função. Então você vai ter que tentar achar algum tempo, nem que seja 5 minutos, para compartilhar experiências com outras pessoas da sua equipe. Porque se você não consegue compartilhar, nem tirar 5 minutos por dia para compartilhar experiências, coisas que você está fazendo no seu dia a dia com o resto da equipe, isso é muito prejudicial, porque de repente alguém pode te dar uma ideia de melhorar o que você está fazendo, ajudar você. Então é importante a gente lutar contra essa questão da falta de tempo, ok? Recompensas vão para poucos. Aqui a ideia é o seguinte:
Quando a gente simplesmente dá um prêmio para as pessoas que têm a melhor performance, tá? E aí um prêmio às vezes financeiro, quando você faz isso dentro da empresa, você está estimulando a competição interna, tá? Que se não for gerenciada, se não for controlada, isso é prejudicial à empresa. Ao invés de você estar, eu estou premiando, eu estou incentivando aquelas pessoas a ter uma performance maior, ok, quando você faz isso, o que significa para a pessoa que está ganhando o prêmio? Significa dizer o seguinte, pô, eu detenho um conhecimento em que me faz ser melhor que os outros. Bem, se eu ganho dinheiro com esse conhecimento diferenciado, por que eu vou compartilhar esse meu conhecimento com os outros? Por isso que, na minha visão, premiar por performance, pura e simplesmente isso, diretamente, depois de um tempo, isso é prejudicial para a empresa. Porque você está isolando as pessoas que sabem o conhecimento, detêm o conhecimento de como exercer aquela atividade de forma diferente, ela não compartilha com as outras pessoas da equipe. E aí você dá dinheiro para ela, para manter esse conhecimento só com ela. Aí o que acontece quando essa pessoa sai da empresa? Você perdeu todo o conhecimento que tinha ali e foi para fora da empresa, e os outros não têm esse conhecimento. Quer dizer, você estimulou para que ele isolasse o conhecimento só com ele e que ele fosse embora com ele. Tá? Então é uma estratégia ruim, toma cuidado. Não que eu não goste da premiação por performance, não é isso, tá? É saber usar isso para que você não caia nesse ciclo vicioso em que as pessoas não querem nem compartilhar conhecimento porque ela tem medo de não conseguir aquele bônus de novo, tá? Então, isso aí é uma coisa. Falta de capacidade de aprendizado tem a ver aqui com as pessoas que se acostumam com a atividade que fazem. Elas se acostumam bastante, tanto que elas não querem nem ensinar como é que se faz aquela atividade, porque ela acha que ela está segura por deter aquele conhecimento. Então a pessoa que fica lá 10 anos na mesma atividade, ela acha que ela já conhece tudo e que a empresa depende dela e é por isso que ela mantém o emprego. Esse é o pior dos modos de achar que você está seguro, porque você não está. A empresa não depende de ninguém. Tá? Uma única pessoa não. Tá? Ela depende de uma área inteira, de uma estratégia inteira, ok. De uma única pessoa, posso te afirmar que nenhuma empresa depende de uma única pessoa. Então você ser mandado embora e aquela sua atividade que você achou que era o único que sabia fazer, alguém vai dar um jeito depois de aprender, vai levar um tempo, vai atrapalhar um pouco, vai, mas isso não vai quebrar a empresa. Tá? Se você tem uma atividade operacional, então, pior ainda. Atividades operacionais, por mais que alguém não saiba fazer, se aprende, dá um jeito, demora um pouco, quebra a cabeça, mas acaba se arrumando. Tá? Então não caia nesse buraco negro, que é achar que você detém aquele conhecimento, eu não vou passar para ninguém e é isso que eu vou manter o emprego, porque isso não mantém o seu emprego. Na verdade, você está dando um tiro no pé e está acabando com a sua carreira. Tá? Se você não partir para outras atividades, outras coisas, você vai ficar preso àquela única atividade e você não vai aprender nenhuma coisa nova. Tá? Ninguém vai querer te tirar daquela atividade e vai te deixar lá o resto da vida. E isso é ruim, porque uma hora alguém vai lá e tira a sua atividade e você perde o emprego e você não tem nem experiência para mostrar para o mercado que você pode fazer outras coisas. Tá? Se você chegar lá. Então, cuidado para não cair nessa armadilha. Outra coisa, crença de conhecimento de um grupo. Cuidado ao pensar que a criatividade é só exclusividade de uma única área. Uma única área detém todo o conhecimento da empresa para levar a empresa para frente? Não, isso é absurdo. Não existe isso. Tá? O que a gente fala hoje é de conhecimento sistêmico. Tá? O que é isso? Conhecimento sistêmico. Ele está interligado. Né? O que eu conheço aqui de procedimentos internos? Todas as áreas estão interligadas. Uma depende da outra. Por mais que você imagine que um banco precise da área de finanças para levar para frente,
Se não tiver um bom atendimento, o cliente vai embora. E não adianta ter um melhor produto interno bancário se o cliente não gosta do banco, não foi bem atendido. Então não adianta dizer que é só uma área que detém todo o conhecimento da empresa, que detém todo o conhecimento. Tá? Todas as áreas são importantes, por isso que é importante o compartilhamento entre as áreas. Quebre essas barreiras, essas brigas que existem internamente entre áreas de vendas e tecnologia, área de vendas e operações, atendimento e suporte, sabe, essas áreas todas. Isso é ridículo. Vocês estão na mesma empresa, tá? Se todo mundo se der a mão e se ajudar, significa que vai atrair mais clientes, significa que vai atrair mais faturamento. E isso quer dizer que vai ser melhor para todo mundo. Isso é ridículo, ficar fazendo competição interna, tá? Entre as áreas. Tá? Completo absurdo para mim. Isso não faz o menor sentido. Então aqui a ideia é de que a gente tem que compartilhar conhecimento entre as áreas. E o último item aqui do Davenport e Prussak sobre essa parte de obstáculos ao conhecimento, que é a intolerância com erros. Veja, se você humilha o funcionário toda vez que ele erra, um gestor vai lá e humilha, o que vai acontecer a hora que ele errar pela segunda vez? Vai acontecer duas coisas, eu vou dizer para vocês aqui sinceramente, na brincadeira, obviamente, mas assim, o que vai acontecer? Essa pessoa vai ter medo de assumir que errou pela segunda vez. Então, ou ela vai enganar o seu gestor e incriminar alguém, vai dizer, não fui eu, foi o fulano, ou foi alguém, ou foi aquele funcionário que trabalhava aqui, e olha, eu descobri esse erro aqui, ó, aproveita e ainda diz que descobriu o erro. Quer dizer, ele vai enganar o gestor dessa forma, ou ele vai enganar de uma outra forma, que talvez seja pior ainda, que é esconder o erro debaixo do tapete, deixar lá o problema e vai de repente pensar em sair da área, ir para outra e deixar lá apagado, vai esconder aquilo ali. Aquele problema pode ser um problema bem pequenininho na sua área, mas aquilo pode ir sendo acumulado ao longo dos anos e virar um problema tão grande que seja um dos maiores prejuízos da empresa. Então, intolerância com erros é um obstáculo ao compartilhamento de conhecimento. O que acontece com isso? Não é também enaltecer e dizer, obrigado por você ter errado. Não é isso. Pô, traga o erro aqui, errei. Gestor, errei. Como é que a gente pode fazer para resolver isso? E outra, como é que a gente pode fazer para que eu não erre de novo? Então, o que eu preciso aprender para, de repente, evitar esse erro numa próxima vez? Então, assim, precisa tratar os erros de forma profissional. Tratar de forma profissional ok, eu vou repreender, poxa, olha, você errou aqui, faltou sua atenção aqui. Então, olha, se está faltando sua atenção aqui, vamos reforçar o seu conhecimento técnico sobre essas situações para que você tenha possibilidade de não errar na próxima vez. Tá? Então, eu vou te ajudar a aprender a não errar. Tudo bem? Então, se a gente está discutindo e compartilhando esses erros, a gente está aprendendo de todos os lados. E quanto mais a gente aprende, menos erros a gente tem. Então, quando a gente identifica um erro logo no início, a gente consegue tratar esse erro de forma mais rápida, que essa é a estratégia. E isso é a parte mais importante. Tudo bem? Bem, para encerrar essa questão de gestão do conhecimento, eu deixei essa tabela aqui no material só para vocês terem uma ideia de quanto é possível reduzir de custos, tá? O quanto dá para aumentar o lucro e reduzir custo só com gestão do conhecimento, que parece uma coisa absurda, simplesmente ficar documentando, estruturando conhecimentos, mas olha só, toda vez que você organiza os seus procedimentos internos, tá? Cria soluções internas para colaborar, por exemplo, portal colaborativo interno com clientes. Então você tem aqui clientes internos, clientes externos, você tem um portal que colabora, que você troca experiências, você diminui tempo de integração com as áreas, você diminui a percepção de qualidade com o cliente, várias coisas internas que você pode melhorar. Então, compartilhamento de soluções técnicas e propostas de vendas, você compartilha soluções entre todas as suas filiais,
então você está replicando ideias boas que foram feitas num local, melhores práticas, né? Numa filial foram desenvolvidas melhores práticas, monta um manual, replica isso para as outras unidades, você está compartilhando conhecimento entre as outras unidades e isso te ajuda a reduzir milhões e milhões de reais, de dólares, de investimento, redução de custo, um monte de coisas que a gente pode fazer que, quando você replica isso a um grande volume, traz um impacto extremamente grande. Tudo bem? Então, era isso a parte de gestão de conhecimento, tá bom? Esse tema importantíssimo e super atual que a gente tem que ver aqui. Ainda mais quando a gente fala hoje, a gente só fala de tecnologia, mas tem a tecnologia para ajudar na gestão do conhecimento, não pode esquecer que isso é uma mudança de cultura. Então a gente tem que ir atrás e buscar isso.